Isso. Boa noite. Rapaz do céu. Vou te dar mais uma chance, viu? Boa noite. Sei que tá frio, sei que tá chovendo, mas o desejo do nosso coração é adorar o Senhor, o desejo do nosso coração é escutar a voz dele. Então, que você deixe esse frio aí de lado, deixe esse sono aí de lado, e que Deus fale aos nossos corações, que Deus... Quantos aqui estão na expectativa de que Deus tem algo para falar com você nessa noite? Ninguém? Algumas poucas pessoas. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos fale. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 27. Livro de Salmos, capítulo de número 27. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade, ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do teu tabernáculo, ele me esconderá. Ele me porá sobre uma rocha. E agora, minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando eu clamar com a minha voz. Tem misericórdia sobre mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas tua face longe de mim. Não ponhas teu servo longe por raiva. Tu tens sido meu socorro. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em uma vereda plena, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade de meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim, e os tais inspiram crueldade. Eu terei desmaiado, se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, digo eu, no Senhor. Espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, digo eu, pois no Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo, por esse momento que o Senhor nos coloca diante da Tua presença, para agora escutarmos a Sua voz. E o desejo do nosso coração é que o Senhor nos fale, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos para a nossa edificação, para a nossa transformação, e que o Senhor ministre de uma forma muito especial nos corações aqui presentes, e que saiamos daqui na certeza de que o Senhor falou conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, uma senhora recebeu um convite muito especial de uma amiga, para ela ir num concerto, para ela ir num musical, para ela ir num espetáculo, vamos dizer assim. E essa amiga ficou muito contente ao fazer esse convite a ela. Ele disse, olha, eu quero muito que você esteja lá comigo, vai ser um tempo muito legal, vai ser um tempo muito especial, mas você vai ter que usar uma roupa muito
apropriada para aquele ambiente, para aquele musical, para aquele concerto, porque vai ser uma coisa muito chique. Então você prepara a melhor roupa que você tiver para você ir até lá. E ela ficou muito animada com aquele convite, chegou em casa e contou logo para o seu marido. Falou assim: olha, meu bem, eu recebi um convite para ir num concerto, um concerto muito especial, com pessoas importantes. E eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso colocar a melhor roupa para eu poder ir. E o marido pensou: puxa, se é uma coisa tão importante, uma coisa tão especial, eu vou dar um presente para minha esposa. E ele foi até uma joalheria e comprou uma joia muito especial para dar de presente para ela. E um pouco antes dela sair, já pronta, já arrumada, ele chegou e entregou a ela. E disse: olha, está aqui, eu comprei para você poder usar nesse concerto, nesse musical tão importante que você foi convidado. E ela ficou muito feliz, porque era muito bonita, uma joia. As mulheres gostam de receber joia. Quem é que gosta? Levanta a mão. Adora. Então ela ficou muito feliz. E ela colocou, porque combinou com o seu vestido, e ela colocou aquela joia e ela foi para aquele recital, para aquele concerto. E o concerto passou e ela interagiu e o tempo foi passando e acabou aquele musical e ela foi embora para casa. Chegando em casa muito feliz, muito animada com tudo aquilo que ela tinha vivido ali, ela percebeu que ela tinha perdido aquela joia. E ela olhou e se deparou que ela tinha perdido. E ela começou a ficar muito triste. Ela: meu bem, eu perdi a joia que você me deu. E ela começou a ficar muito angustiada, aflita, e ela chamou o seu mordomo e falou assim: procura no carro para ver se a joia ficou lá. E ele correu no carro, procurou o carro debaixo do tapete e nada de achar aquela joia. E ele chegou e falou assim: olha, minha senhora, eu não achei não. E ela ficou desesperada com o presente que ela tinha perdido, aquela joia rara, preciosa, cara, que ela tinha recebido do seu marido, e ela perdeu. Por mais que ela tivesse tido uma noite especial, ela ficou totalmente frustrada por ter perdido a joia, e aquela noite que tinha sido alegre ficou e se tornou uma noite frustrante e decepcionante para ela. E a noite ela passou em claro: como eu pude perder, e ela ficou triste. E ela chegou no outro dia e falou assim: meu bem, eu tenho que achar essa joia. Eu vou ligar para lá, para o teatro, para ver se eu acho a joia. E foi e ligou, o marido do lado, e ela ligou e falou assim: olha, eu tive aí ontem no concerto, no recital, e eu perdi um bem muito precioso. Eu perdi uma joia, e deu a descrição da joia, a joia assim, assim, assado. E o marido esperando, aguardando o desfecho daquela situação. E ela falou tudo aquilo para aquela pessoa, e a pessoa falou assim para ela: olha, espera aí, que eu vou procurar aqui no teatro e vou ver se eu encontro a sua joia. Então fica aqui aguardando no telefone, que já já eu volto e te dou uma resposta. E tá bom. O marido ouviu. O marido chegou para ela, virou e falou assim: poxa, você tem certeza que vai ficar esperando? Olha o tamanho daquele teatro. Olha a quantidade de pessoas que passaram por lá. Uma joia cara, com um valor muito alto. Você acha que se alguém encontrasse uma joia daquela, não ia levar embora para casa? Você acha que se esse rapaz que falou para você esperar no telefone, achar essa joia, ele vai chegar para você e falar assim: olha, achei a sua joia, vendo que ela é valiosa? Desliga isso aí. Não fica esperando aí não. Desliga, vai estar perdendo tempo à toa, está criando expectativa à toa. Desliga esse telefone. E ela pegou e desligou. Passados alguns minutos, aquele rapaz que tinha falado para ela guardar voltou correndo, todo alegre, todo feliz, porque ele tinha encontrado a joia. E ele pegou o telefone para falar para aquela senhora que ele tinha encontrado aquela joia tão preciosa para ela. E quando ele botou o telefone, a ligação tinha caído. Interessantemente que aquela senhora procurava algo. Interessantemente, aquela senhora queria que aquilo que ela tinha perdido se encontrasse, mas quando aquele rapaz chegou para ela e disse: espera só um instantinho, ela apressadamente desligou o telefone, não esperou e perdeu de vez aquela bênção. Perdeu de vez aquilo que ela tanto procurava, porque ela não deixou seu telefone, ela não se identificou, ela não falou onde morava, ela não falou nada. Então ela perdeu, porque ela não quis esperar.
Mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes eu e você somos como essa senhora. Muitas vezes eu e você, diante dessa simples fala, espere, nós pegamos o telefone e batemos e não queremos esperar. E interessantemente, muitas vezes eu e você, quando deparamos com essa simples palavra, espere, diante da nossa necessidade, diante da nossa urgência, diante dessa situação de imediatismo que eu e você muitas vezes temos, nós apressadamente desligamos o telefone e não esperamos um minuto sequer. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus chega para nós e diz, espera, e nós batemos o telefone na cara de Deus? Quantas vezes nós estamos diante de uma situação e a única coisa que nós temos que fazer é ficar com o telefone esperando? Seja 30 segundos, seja 1 minuto, seja 2, seja 5, espere. E nós pegamos o telefone e batemos na cara de Deus. Porque nós não sabemos esperar. Porque nós não queremos esperar. Nós vivemos num mundo extremamente imediatista. Nós vivemos num mundo extremamente globalizado, extremamente desenvolvido, onde as informações circulam muito rapidamente. Se eu mando uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo e dá 2 tracinhos, eu já sei que aquela pessoa recebeu a mensagem. Aí eu fico aguardando. Se ficou azulzinho, eu falo, ela tem que me responder. E eu fico lá com aquilo na mão. E quando ela não me responde, passando 10 segundos, eu falo, me ignorou. Então, nós estamos diante dessa situação, diante dessa realidade, onde tudo acontece muito rapidamente. E diante disso, nós estamos condicionados a querer tudo rapidamente. E quando as coisas não acontecem rapidamente, nós batemos o telefone. Nós estamos diante de uma situação e de um cenário onde as coisas devem acontecer na hora que a gente quer. E quando alguém chega para a gente e fala, espera só um pouquinho, é o pior pouquinho da nossa vida. Repare só, se eu chego para o Tiago e falo assim, Tiago, tenho que te contar uma coisa. Depois você me procura. Espera aí, depois você me procura, que eu estou aqui atarefado. O Tiago vai ficar agoniado enquanto eu não falar com ele. Enquanto eu não falar para ele o que eu tinha que falar, ele vai ficar, será que eu fiz alguma coisa? E ele vai ficando, ele vai desenvolvendo uma coisa. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de urgência. O mundo que nós vivemos impulsiona essa necessidade que temos dentro de nós de querer as coisas muito rapidamente, de queremos as coisas com muita urgência. Pare para pensar. Você vai no médico, ou no dentista, ou em qualquer tipo de consultório. Aí você chega lá, você dá o seu nome, você faz a sua ficha, o que a mulher fala para você? Espera. Não é isso? Que eu já vou te chamar. O que acontece? A gente vai e senta. Aí começa a olhar para o lado. Tem 1, 2, 3, 5 na minha frente. E a gente começa a ficar aflito. Já rolamos o feed do Instagram umas 10 vezes e não chamou. Já lemos um capítulo do livro e nada. E a gente vai ficando nervoso. Aí a gente vai lá até a mulher e fala assim, tem quantos na minha frente? Ela, não, já vai chamar. Aí eu volto. Quem não faz isso? Porque a gente não sabe esperar. A gente quer chegar num lugar e quer ser o primeiro a ser atendido. Essa semana, na segunda-feira, eu fui à Volta Redonda com meu avô. Meu avô está fazendo tratamento de câncer. Uma vez por mês a gente tem que ir à Volta Redonda. Aí, estava marcado para 1h da tarde. Só que ia ter jogo do Brasil. Aí chegaram, ligaram lá para casa e falaram assim, vem 7 horas da manhã, porque não vai ter a consulta, vai ser só a injeção. Então vem 7 horas que tomou a injeção, porque o médico não vai consultar que tem jogo do Brasil. Eu falei assim, vamos sair daqui 20 para as 6, que a gente vai ser o primeiro a chegar, o primeiro a ser atendido, a gente volta para ver o jogo do Brasil. Porque lá demora muito, é muita gente. Aí chegamos lá, devia ter uns 15 na frente. Aí eu falei, puxa. E aí falei com o meu avô, aí você coloca a ficha assim em cima, tinha um bolinho já de ficha, eu coloquei a ficha. Aí tá, ficamos esperando. Chegou a recepcionista, chegou a pessoa que ia aplicar a injeção. Estou lá com meu avô, começa a chamar fulano, Bertano, ciclano, isso já era 8, já era 9.
já era 10. Até que eu comecei a perceber que tinha gente que chegou depois de mim que estava sendo chamado. Eu falei, não. Eu estou aqui esperando, tem 3 horas. A gente chegou depois de mim e está sendo atendida. Minha avó virou e falou assim, vai lá perguntar a ela. Aí eu fui lá, falei assim, moça, já vai chamar? Já? Não vai, já vai chamar. Aí eu voltei, falei assim, já vai chamar. E eu comecei a ficar aflito diante daquilo, porque tinha pessoas sendo chamadas que chegou depois de mim na minha frente. Porque ninguém gosta de ficar esperando. Ainda mais quando passam pessoas na nossa frente. Porque a gente não gosta de esperar. Quem gosta de esperar na fila de banco? Se para receber já é difícil ficar na fila, que dirá para pagar a conta. Ninguém quer ficar parado lá na fila esperando para pagar uma conta. Fala assim, ó, você tem que ficar aí 2 horas para receber. A gente já pensa, não tem outra forma, não, que dirá para pagar a conta. Agora, a pior de todas, a encomenda. Comprei um negócio na internet. 20 dias para chegar. Todo dia a gente abre o aplicativo para ver se já está chegando. Por quê? A gente não sabe esperar. A gente pega o código de rastreamento, coloca lá e fala assim, ó, um dia, passou. Aí vou de novo, está no mesmo jeito, não saiu do lugar, está na transportadora. Aí no outro dia eu abro de novo. Porque a gente não sabe esperar. E essa não é a realidade de um ou de outro, é de todos, é a nossa realidade, é do mundo que a gente vive. Quando a gente vai comer no restaurante, chega lá, pede o prato, aí demora 10 minutos, a fome está batendo, eu chamo o garçom. Vai demorar muito? Aí não, já está saindo. Aí passa mais 10 minutos, vai demorar mais. Porque a gente não sabe esperar. Mas uma coisa interessante disso tudo é que, em relação a isso, nós sempre temos um jeito para dar. Quando nós estamos diante da espera num trânsito, num engarrafamento, por maior que ele seja, a gente pode recalcular a rota e pegar uma nova direção onde não tem trânsito. Não pode? Quando um pedido vai demorar 20 dias para chegar na nossa casa, a gente tem a opção de pagar uma taxa um pouquinho mais caro para que ele chegue até 3 dias. A gente não pode fazer isso. Enquanto a fila dá conta, tem gente que é paga para ficar na fila do banco para pagar a conta de uma outra pessoa. Você sabia disso? Eu pago o Anderson para ele ir pagar a minha conta e ficar na fila para mim. A gente pode fazer isso. A gente pode chegar diante de um restaurante e ver que está cheio e falar assim, não vou ali não. Eu vou em outro restaurante. A gente pode fazer. Então a gente pode, de várias formas, dar um jeito para aquilo que nos incomoda, que é ficar esperando. Seja recalculando a rota e pegando um novo trajeto, seja procurando um outro lugar, seja pagando uma tarifa mais cara, seja pagando uma pessoa para ficar no nosso lugar, nós podemos fazer isso. Porém, diante de Deus a gente não pode fazer isso. Quando Deus chega para a gente e fala assim, ei, espera. Não tem como recalcular a rota. Quando Deus chega para a gente e fala assim, olha, espera. Não tem como colocar outra pessoa para esperar no nosso lugar. Quando Deus chega para a gente e fala assim, ei, espera. Não tem como pagar tarifa, por mais caro que ela seja, para chegar mais rápido daquilo que a gente tem esperado. E isso nos incomoda. Quando Deus chega para a gente e fala assim, ei filho, ei filha, espere. Na maioria das vezes o nosso coração se desespera. Na maioria das vezes o nosso coração fica ansioso. Na maioria das vezes nós tentamos recorrer perguntando, mas até quando eu vou ter que esperar? Por mais quanto tempo? Será que eu sou próximo da fila? E fato é que em muitos momentos da nossa vida, Deus nos coloca na sua sala de espera. Em muitos momentos da nossa caminhada cristã, Deus nos coloca na tão difícil para mim e para você, sala de espera. E pode ser que seja essa a sua realidade hoje. Pode ser que você tenha esperado uma resposta de Deus. Pode ser que você tenha esperado uma cura de Deus. Pode ser que você tenha esperado uma solução de Deus. Pode ser que você tenha esperado uma restauração de Deus. Pode ser que você tenha esperado uma reconciliação, uma conversão, uma restituição, seja lá o que for. Você sabe aquilo que Deus tem
te colocado na fila de espera. Você sabe aquilo que Deus tem chegado para você e falado assim: ei, aguarde, espere. Mesmo sendo difícil, mesmo estando doloroso, mesmo não sabendo como se comportar diante disso, nós precisamos entender que quando Deus fala espere, é espere. Nós precisamos entender que o espere de Deus não é igual a um espere num trânsito. Nós precisamos entender que o espere de Deus não é como esperar na fila de um banco. Nós precisamos entender que o espere de Deus não é como a gente esperar por um prato que nós pedimos no restaurante. Porque quando nós pedimos e agimos em qualquer dessas outras opções que eu te coloquei, a ansiedade toma o nosso coração. A dúvida se nós seremos chamados como próximo ou não toma o nosso coração. E isso nos aflige, isso nos deixa ansioso, isso nos deixa preocupado. Muitas vezes nós ficamos até irritados diante disso, diante desse tempo de espera. Mas não é isso que Deus deseja para mim e para a sua vida. Quando Deus fala para a gente: ei, espere, Ele não quer que nós esperemos ansiosamente. Quando Deus fala: ei, espere, Ele não quer que nós ficamos murmurando: ah, mas será que eu vou esperar até quando? Será que eu sou próximo? Quando Deus fala para a gente espere, Ele não quer que nós esperemos questionando a ordem que Ele nos deu, que é esperar. E nós não sabemos como se comportar diante disso. E muitas vezes nós desligamos o telefone na cara de Deus. E não queremos nos submeter ao tempo de espera. Uma vez que Deus não quer que nós esperemos de qualquer jeito. Uma vez que Deus não quer que nós nos comportemos como nós nos comportamos num trânsito, num consultório médico, na fila de um banco ou no restaurante. Deus quer que nós nos comportemos de uma maneira muito específica. Deus quer que nós nos comportemos de uma maneira que o agrade, que o glorifique, que o exalte, mesmo diante da espera. E a pergunta que nos fica diante do texto que lemos é como? Já que Deus não quer que eu fique ansioso, já que Deus não quer que eu murmure, já que Deus não quer que eu questione, como então deve ser o meu e o seu comportamento diante da sala de espera do Senhor? Como então deve ser a minha e a sua postura quando Deus chega até nós e diga: espere, meu filho, espere, minha filha? E nós precisamos entender algumas coisas, para que a gente coloque em prática, quando nas mais variadas vezes Deus chega até nós e fala: calma, espere. O que fazer? Como se comportar diante disso? Em primeiro lugar, crendo, guarde bem isso, crendo que as circunstâncias são produto da vontade do nosso Deus. Vou repetir. Crendo que as circunstâncias, por mais variadas que elas sejam, por mais adversas que elas sejam, são produto da vontade do nosso Deus. E como é difícil a gente entender isso. Como é difícil a gente encarar que por mais difícil que seja aquilo que nós estamos vivendo, por mais doloroso que esteja, o espera de Deus é fruto e é produto da vontade dele. Porque o evangelho que nós servimos e que nós fazemos parte, não nos chama para entender. A gente tem esse defeito. Tudo a gente quer entender. Tudo a gente quer perguntar por quê. Tudo a gente quer entender o motivo. Tudo a gente quer perguntar: por que está acontecendo isso? Por que está desse jeito? Por que eu tenho que esperar? A gente é assim. Mas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não nos chama para entender, mas sim para crer. O evangelho não nos chama a fazermos perguntas com porquês, mas sim crer naquilo que estamos vivendo como produto da vontade que é boa, que é perfeita, é agradável e é soberana sobre a minha e sobre a sua vida. Por mais que eu não entenda o que está acontecendo,
Por mais que eu não concorde até mesmo com aquilo que eu estou vivendo, por mais que eu enxergue a situação adversa que eu tenho vivido, e tente me perguntar por quê, o nosso Senhor nos chama a crer que diante disso tudo Ele cuida da nossa vida, e ao mesmo tempo que Ele cuida, Ele nos preserva, e ao mesmo tempo que Ele nos preserva, Ele trabalha ao nosso favor, mesmo quando eu não entendo. Olha, mas por que eu estou vivendo isso? Eu dou o meu dízimo, eu oro, eu frequento uma célula, eu sirvo ao Senhor, e por que essa adversidade tem me assolado? Por que eu tenho passado por esses dias tão difíceis? Por que isso tem alcançado a minha casa, batido a minha porta, tentado tirar a paz do meu coração? Muitas vezes nós queremos receber respostas específicas de Deus, enquanto Deus nos chama a crer que enquanto nós estamos vivendo isso, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não temos resposta, o nosso Deus trabalha ao nosso favor. E diante disso nós precisamos crer. Lembra só de José. Você conhece a história. José foi vendido. José foi vendido como escravo. Depois José foi para a prisão. E José passou um momento muito difícil da sua vida. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que José ficou perguntando por que ele estava vivendo aquilo. A Bíblia não fala em nenhum momento que José ficou assim: Deus, por que eu estou aqui nessa prisão? Por que eu fui vendido como escravo? Em nenhum momento nós vemos José murmurando, questionando e perguntando a Deus o porquê que ele estava vivendo aquilo, por que Deus estava em silêncio diante da sua situação. Mas José creu, mediante um sonho que ele teve. E Deus, mesmo em silêncio diante da situação de José, enquanto escravo, dentro da prisão, Deus trabalhava pela vida de José e o levou como governador do Egito. Mesmo diante do silêncio, mesmo José sem entender, ele cria que Deus estava trabalhando a seu favor. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele cria que Deus trabalhava em prol da sua vida e da sua existência. Nós precisamos entender que as circunstâncias que vivemos não podem frustrar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entender que as adversidades instaladas na minha e na sua vida não podem frustrar os planos e as bênçãos e as promessas que Deus um dia nos fez. Creia nisso. Por mais que a gente não entenda, por mais que esteja difícil, por mais que as circunstâncias estejam nos assolando, tudo isso não é capaz de roubar o que Deus tem preparado para nós. Tudo isso não é o suficiente para nos afastar da promessa que Deus um dia nos fez. Seja ela qual for na sua subjetividade, na sua realidade, na minha realidade, você sabe aquilo que Deus tem preparado para você. Olhos não viram e ouvidos não ouviram. Creia, por mais que você não entenda, por mais que esteja difícil, aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior. Então nós precisamos, em primeiro lugar, crer nisso. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que nós não podemos tomar decisões precipitadas. E é o que mais nós fazemos. Diante do espere, diante do calma, diante do não é agora, o que mais nós fazemos é nos precipitar com as nossas atitudes e decisões. Quando Deus chega até nós e fala assim: ei filho, acalme. Ei filho, espere. Nós tentamos de várias maneiras e de várias formas trazer solução àquilo que nos aflige, trazer respostas àquilo que precisamos.
e confiando na nossa suficiência, na nossa capacidade, nós tomamos decisões precipitadas, ou não? Quem aqui, todas as vezes que Deus chega e fala assim, olha, espere, fala assim, tá bom, Senhor, vou esperar. Baixa a cabeça e volta esperando, crendo. Não, a gente é ser humano. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando Deus chega até nós e fala, espere, nós tentamos de várias formas trazer soluções para aquilo que a gente precisa. E quando nós não temos mais, e quando se esgotou o nosso arsenal de soluções que nós tentamos dar, aí sim, quando não tem mais jeito, a gente quer esperar. Mas Deus chega para a gente e fala assim, espere. Não tome decisões precipitadas. Aguarde, que eu estou trabalhando por você. Mas nós não conseguimos entender isso. É como se tivesse uma placa no chão escrita, espere. E o trânsito fluindo do lado de cá, e a placa aqui, e eu chegasse e passasse direto sem querer saber de nada, sem querer saber de quem está vindo. Por quê? Porque eu acho que a minha capacidade no volante é o suficiente para me desviar dos outros carros. Porque eu acho que a minha capacidade no volante é o suficiente para não fazer e não cometer nenhum acidente. Porque eu acho que a minha capacidade no volante é o suficiente para não subir na calçada e atropelar uma pessoa. Porque quando nós não esperamos, tomando decisões precipitadas, nós estamos em ato de desobediência. Quando Deus chega para a gente e fala assim, espere, e nós não esperamos e atravessamos o limite e o lugar que Ele nos manda esperar, nós estamos desobedecendo uma ordem. Assim como se tiver uma faixa escrito espere, e nós ultrapassarmos e cometermos qualquer acidente que seja, nós estamos descumprindo uma lei. Porque está escrito espere. E nós não esperamos. Nós acreditamos que somos o suficiente para nos desviar do carro e não acontecer nada. E quando nós infringimos uma lei, nós temos consequências. Quando nós desobedecemos uma lei, quando nós descumprimos uma lei, nós temos consequência. Bater o carro, atropelar alguém, matar alguém. Por quê? Nós desobedecemos. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando Deus fala para a gente, espere, e nós tomamos decisões precipitadas e quebramos a cara, nós temos consequências. Ou não? Temos. Temos consequência, porque Deus falou para a gente esperar, a gente não esperou, a gente achou que ia conseguir fazer do nosso jeito, e nos frustramos e tiramos automaticamente consequências. E na maioria das vezes delas, ruins. Lembra do povo hebreu. Moisés chega para Arão e para o povo e fala assim, espera, que eu vou subir o monte, vou ficar com Deus e vou voltar. Enquanto isso vocês esperam. Não façam nada, só esperam. Que eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou voltar. O que o povo faz? Constrói o bezerro. O povo desobedeceu a ordem que foi dada, que era esperar. Aí o povo construiu um bezerro. E o que o povo teve? Consequência. Lembra de Saul? Samuel chega para Saul e fala o quê? Ei Saul, espera aí que eu vou aí para a gente oferecer. O que Saul faz? Espera Samuel chegar? Não, o que Saul faz? Desobedece aquilo que Samuel tinha falado para ele, faz uma coisa que ele não poderia fazer, que era a função do sacerdote, porque ele era rei, e o que acontece? Consequência. E muitas vezes eu e você, por não obedecermos aquilo que Deus nos diz para esperarmos, estamos construindo bezerros de ouro e estamos tendo que sacrificar. Por não obedecer a ordem de esperar e tomar decisões precipitadas, eu e você muitas vezes estamos construindo bezerros de ouro. E eu e você muitas vezes estamos tendo que sacrificar diante da nossa obediência. Por isso nós precisamos entender
que devemos esperar. E esperar é não tomar decisões precipitadas. Mas ao mesmo tempo que esperar é não tomar decisões precipitadas, não é ficar parado, estagnado, se vitimizando. Ah, Deus falou para eu esperar, então eu vou ficar aqui, parado, sem fazer nada. A vida vai passando e eu fico lá, deitado na minha cama, me fazendo de vítima. Ah, eu estou passando uma dificuldade tão grande. Estou esperando uma cura, estou esperando uma transformação na minha família, estou esperando a restauração no meu relacionamento. E fica lá de braço cruzado esperando que caia do céu isso. Não! A gente não deve ultrapassar o limite da espera, mas também nós não devemos ficar parado no meio do caminho, porque se a gente ficar parado no meio do caminho, o que vai acontecer? Vai vir um carro e vai atropelar. Esperar é espere, mas passou o primeiro carro, não está vindo nenhum carro atrás, o que a gente faz? Avança. A gente não fica parado ali para sempre. Quando chega um guarda e fala assim, ó, apita, faz assim, o que a gente faz? Para. Aí depois ele fala, vem, a gente bota primeiro, vai. A gente não fica ali parado, esperando para sempre alguma pessoa entrar no nosso carro, botar a marcha aí. Mas muitas vezes eu e você, diante desse tempo de espera, por mais que nós não tomemos decisões precipitadas, nós estamos estagnados, parados no meio do caminho, esperando cair alguma coisa do nada e falar assim, agora pronto, vai. Não! Por mais que nós tenhamos que esperar, nesse tempo de espera nós precisamos avançar e caminhar rumo àquilo que Deus tem preparado para nós. O povo está diante do mar, cercado pelas montanhas, o exército está se aproximando, eles estão desesperados, eles estão com medo, capítulo 14 de Êxodo vai narrar isso, e o povo está sem saber o que fazer, perguntando, questionando a Moisés. Porém Deus tinha feito para eles uma promessa, olha, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Eles estavam debaixo dessa promessa, e eles estão caminhando, chega num lugar, eles estão cercados, não tem como ir para frente, porque tem um mar, não tem como ir para o lado. Se ficar parado, o exército chega. A Bíblia vai dizer que eles ficaram com medo e desesperados, capítulo 14 de Êxodo. Aí fala, Moisés, dá uma solução para a gente. O que a gente faz, Moisés? E a promessa estava lá. Moisés, o que a gente faz, Moisés? Aí Moisés chega até Deus. Aí Deus fala o que para eles? Diga ao povo que marche. A promessa eu já fiz. Vocês estão esperando o meu socorro, sim. Vocês estão esperando uma solução divina, sim. Mas enquanto isso, marche. Deus não fala assim, ó, fica esperando aí que eu vou. Não, Deus fala, diga ao povo, Moisés, que marche. Esperando a intervenção de Deus, esperando o socorro de Deus, esperando uma providência divina, sobrenatural. Deus chega para ele e fala assim, espera, sim. Mas enquanto vocês esperam, marche. Avancem, não fiquem parados. E esse é o desafio para nós. Diante do tempo de espera, não tomar decisões precipitadas, mas também não ficar estagnado, se vitimizando no mesmo lugar. Mas em terceiro e último lugar, como eu devo esperar em Deus? Em terceiro lugar, confiando e descansando no seu controle e cuidado. E isso é o mais sensacional disso tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente confia e descansa no controle e no cuidado de Deus, a gente espera de uma forma diferente. A gente não fica ansioso, a gente não fica desesperado. Seja qual for a situação que estamos vivendo, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que por mais que Deus esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Mas você já parou para pensar que na maioria das vezes isso só é fácil na realidade da outra pessoa? Você já parou para pensar que na maioria das vezes a gente tem palavras positivas, palavras de esperança, palavras de encorajamento quando é outra pessoa que está esperando? Já parou para perceber isso? Chega alguém para mim e fala assim, poxa, eu estou passando por isso. Deus está em silêncio, Deus não me responde, Deus não me dá uma solução, Deus não me dá direção.
e eu estou esperando uma intervenção dele na minha vida e não acontece, e eu estou vivendo esse caos, e eu estou vivendo esse problema, essa dificuldade, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Fica em paz, meu irmão. Deus está no controle. Descansa. Deus está cuidando. Deus está trabalhando. Deus está operando. Quando é na realidade da outra pessoa, a gente sempre tem palavra positiva. A gente sempre tem palavra de esperança. Mas quando isso sai da realidade do outro e alcança a nossa realidade, essas palavras positivas somem. E dão lugar às palavras negativas. Sabe como? Ah, Deus me abandonou. Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, Deus não me responde. Deus está em silêncio. Deus está aquém daquilo que eu tenho vivido. Deus não se importa comigo. Deus não liga para aquilo que eu estou vivendo e não me responde, não me direciona em nada. Quando é na realidade de outras pessoas, as palavras são positivas, mas quando é na nossa realidade, nós não conseguimos enxergar dessa mesma forma. Nós negativamos tudo. Nós enxergamos como se Deus tivesse nos abandonado, nós enxergamos como Deus estivesse em silêncio e aquém da nossa realidade. Mas por quê? Que quando é para o outro, Deus está no controle, Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele vai te responder, espera nele, mas quando é na minha realidade, eu sempre olho de forma negativa. Nós precisamos entender que assim como nós proferimos palavras boas de esperança às outras pessoas, nós precisamos crer da mesma forma que Deus age na vida do outro, na nossa vida. Da mesma forma que Deus é poderoso para agir na vida do irmão, que está esperando uma resposta, uma cura, uma transformação, Ele é poderoso para agir na minha vida, que também estou esperando uma resposta, uma cura ou uma transformação. E diante disso nós temos e nós podemos confiar e descansar nesse Deus. Muitas vezes nós perdemos na nossa consciência, na nossa mente, o poderio do Deus que nós servimos. Nós podemos sim confiar e descansar mesmo quando Ele fala espera, porque Ele é fiel. E se Ele falou para esperar, Ele vai cumprir na nossa vida. Não é porque o caos está instaurado na nossa existência, não é porque nós não vemos luz no fim do túnel que Deus deixou de ser fiel. Não. Não é porque Ele não está me respondendo, não é porque Ele está em silêncio que Ele perdeu a sua fidelidade, não. Ele continua, Ele permanece porque Ele é fiel. E a fidelidade dEle não está condicionada àquilo que nós estamos vivendo. E a fidelidade dEle não está condicionada àquilo que estamos enfrentando, porque Ele é, independentemente daquilo que a gente vive. E a gente não pode perder isso de mente. Assim como nós não podemos perder a convicção de que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, que não mudou. O mesmo Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós estamos diante de uma realidade muito corruptível, onde as coisas perdem o valor muito facilmente, onde nós trocamos muito facilmente das coisas e essas coisas perdem o valor quando nós as trocamos muito facilmente. Se o celular não está me atendendo, eu vou lá e troco. Se o carro vai ficando velho, eu vou lá e troco. E nós vivemos nesse mundo muito mutável, onde as coisas mudam muito rapidamente, muito facilmente. Mas o Deus que nós servimos, não. O Deus que nós servimos é o mesmo. Por mais que as coisas que nós estamos inseridos mudem muito facilmente, o Deus que nós servimos continua o mesmo, todo-poderoso, criador de todas as coisas. O mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó. O mesmo Deus que foi com José e o colocou como governador do Egito. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, até mesmo as suas roupas. O mesmo Deus que foi com Daniel na cova. O mesmo Deus que foi com seus amigos na fornalha. O mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, que operou sinais e maravilhas, que ressuscitou mortos, que fez cego enxergar, que andou sobre as águas, que morreu, que ressuscitou o terceiro dia. É o mesmo Deus que se faz presente aqui hoje.
E nós precisamos crer nisso. E por isso nós podemos descansar na certeza de que mesmo Ele nos mandando esperar, Ele trabalha ao nosso favor. Isso deve trazer esperança para o nosso coração. Isso deve trazer paz no nosso coração. Quando Ele chega até nós e fala, espere, nós podemos, diante da certeza de que Ele é fiel, de que Ele é o mesmo, de que Ele está no controle de todas as coisas, nós podemos esperar pacientemente, pois esse é o desafio. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido a sua sala de espera. Eu não sei qual tem sido a sua aflição. Eu não sei qual tem sido o seu problema, onde Deus chega para você, ei, espere. Eu não sei o que você tem vivido. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que independentemente daquilo que você viva, creia nas circunstâncias como produto da sua vontade. Deus me trouxe aqui para te dizer que independentemente daquilo que você tem vivido e Ele tem mandado te esperar, não tome decisões precipitadas. Porque terá consequências. E essas consequências podem ser irreversíveis. E Deus me trouxe aqui para te dizer que independentemente daquilo que você vive, independentemente de qual tem sido a sua sala de espera, confie e descanse no controle e no cuidado daquele que é todo-poderoso. Espere naquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Espere, porque nós não estamos esperando em vão. A nossa confiança e a nossa espera não está em homem, não está em coisa, não está em pessoas, mas está em um Deus que é todo poderoso, Criador de todas as coisas. Por isso espere. Eu me lembro de Esther, rainha, diante da sua aflição, diante da angústia de que o seu povo morreria, ela falou com o seu primo, falou assim, eu vou até a presença do rei. Mas ninguém poderia ir à presença do rei, a não ser que o rei levantasse seu cetro. Se você chegasse à presença do rei, sem que ele levantasse o cetro, teria uma consequência. Você morreria. Sabe o que Esther faz? Mesmo aflita, mesmo angustiada, ela chega até a porta, a Bíblia vai dizer isso, que ela chega até a porta e espera. Enquanto o rei não levantou o cetro, ela estava angustiada, ela estava aflita, porque o seu povo ia morrer, tinha uma ordem para matar o povo. Ela espera na porta. Só quando o rei levanta o cetro, que ela entra e coloca o seu pedido diante do rei. Noé, na arca, ele só sai da arca quando Deus ordena que ele saia. Enquanto Deus não chegou para ele e falou assim, agora é a hora de você sair, Noé. Noé ficou dentro da arca. Aí quando Deus chega para ele e fala assim, agora, pode abrir, pode sair. Aí ele sai. O povo diante da muralha, dá a primeira volta, nada acontece. Dá a segunda volta, nada acontece. E eles estão esperando a muralha cair, porque tinha a promessa de que a muralha iria cair. Eles dão a terceira volta, nada acontece. Com certeza teve pessoas que falaram assim, para de ser bobo, vai ficar esperando aí. Já deu uma, já deu duas, já deu 3, já deu 4, já deu 5, e nada acontece. E eles esperando. Na 7ª volta, a muralha caiu. Porque eles esperaram. Que a gente saia daqui entendendo a necessidade de esperar no único que pode nos socorrer. Independentemente daquilo que você tem vivido. Independentemente daquilo que tem te assolado. Independentemente de qual tem sido o espera de Deus. Descanse. Confie
Mas não fique parado, estagnado, se vitimizando, não. Avance, prossiga, marche debaixo da promessa que Ele te fez. E enquanto isso, Ele segura na nossa mão. Ele abre mar para a gente passar. Ele fecha a boca de leão. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E eu quero orar por você. Você que está na fila de espera. Você que Deus tem colocado